Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. No episódio de hoje, vamos falar sobre força feminina, autodefesa, coragem e como o esporte pode ser uma ferramenta real de proteção e empoderamento. Em um cenário em que a violência contra a mulher segue sendo uma realidade alarmante, aprender a se defender deixou de ser apenas uma escolha esportiva para muitas mulheres. Tornou-se uma necessidade. Então, já aproveita, curte esse episódio, compartilha com mulheres e se inscreve no canal da Deixa Ela Treinar para acompanhar todos os episódios do Deixa Ela Falar. Agora eu vou começar apresentando a nossa convidada, que é a doutora Isabela Castro, médica ortopedista e traumatologista, formada pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, membro titular da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas além da medicina, a Isabela também construiu uma trajetória forte no jiu-jitsu. Atleta, competidora e apaixonada pela arte suave, ela conquistou o primeiro lugar no Home Spring International Open 2025, um campeonato internacional de jiu-jitsu. Nas redes sociais, Isabela compartilha uma visão potente. O jiu-jitsu não é só uma defesa pessoal. É encontro de força, coragem e empoderamento feminino. Doutora Isabela Castro, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Fernanda, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, viu? Ai, fica tranquila, vai dar tudo certo, tá? Solta a voz, fica super à vontade, que é mais um bate-papo mesmo, tá bom? Isabela, a gente se conhece há pouco tempo, né? Verdade. Então, tem várias perguntas para fazer para você. Na verdade, a gente está se vendo agora pessoalmente. Eu já tinha te visto na academia algumas vezes, treinando com o seu noivo, mas a oportunidade da gente conversar, essa está sendo a primeira. E eu queria saber como que o jiu-jitsu entrou na sua vida. Olha, igual você falou, eu sou ortopedista. No mundo médico, assim, para a gente ter a nossa especialização, a gente faz residência, né? Como o próprio nome já diz, é uma residência. A gente mora dentro do hospital. Então, eu passei 3 anos dentro do hospital e o primeiro ano, assim, era muito, muito, muito puxado. A gente brinca que quem fez uma residência de ortopedia, residência cirúrgica, e não teve vontade de chorar todos os dias ou largar, com certeza fez a residência errada, Errada. com toda certeza. E eu fiz no Rio, morando sozinha, morando num hotel, longe da minha família, com uma carga horária muito puxada, me sentindo muito sozinha. Então eu já sempre me simpatizei muito com essa mentalidade da arte suave. Eu acabei procurando uma academia de jiu-jitsu perto da minha casa para eu poder me sentir um pouquinho mais acolhida, poder ter um lugar para eu poder extravasar. E hoje eu falo que foi a melhor opção, assim, da minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz. Porque Aham. conseguiu me ajudar a passar pelos 3 anos sem querer bater em ninguém dentro do hospital. Então tem pouco tempo que você pratica o jiu-jitsu? Eu entrei em 2022. Nossa, que legal! Foi. E em que momento você percebeu que o jiu-jitsu ia muito além do esporte? Foi até um episódio bem marcante pra mim. Eu tava numa cirurgia bem tensa e tava dando errado, todo mundo muito estressado, ficando um pouco desesperado. E tinha uma residente que era um ano mais velha do que eu. No final deu tudo certo, graças a Deus. Mas quando a gente saiu da cirurgia, ela virou pra mim e falou assim: Nossa, mas você não desesperou? Como é que você conseguiu ficar tão tranquila? Eu falei com ela: Tranquila? Eu tava desesperada, assim, tava, sabe, muito, muito desesperada por dentro. Ela falou: Mas eu olhava pra você, você tava tão calma. E assim, foi nesse momento que eu pensei: Poxa, mas tá, eu tava calma, eu tava com medo, eu tava desesperada. Mas em momento algum eu perdi o foco da meada, sabe? Meu pensamento estava muito claro, estava respirando fundo, estava pensando com clareza. E aí foi quando eu pensei, poxa, eu faço exatamente isso no tatame. Quando alguém encaixa um estrangulamento, quando eu tô tomando um calor, quando eu tô tomando um amasso, eu respiro fundo, eu penso, o que eu posso fazer aqui para eu sair dessa posição e inverter? Onde é que tá a Uhum. saída disso daqui? E aí foi nesse momento que eu falei, gente, eu tô aplicando o que eu aprendo no tatame na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E aí eu falei isso com ela, ela ficou realmente assim, ela falou até que ia fazer uma aula experimental, não sei se fez depois, mas falou que ia. Que legal, né? E você tranquila assim o tempo todo na sua vida e tal, sempre foi assim com essa fala? Porque é uma fala suave assim, você demonstra uma certa tranquilidade, ou veio depois do jiu-jitsu também?
Ah, eu acho que veio mais depois do jiu-jitsu. É. É, eu era Uhum. uma pessoa bem ansiosa, assim. Eu sempre falei um pouco mais tranquilo, assim. Eu tento demonstrar um pouco mais de tranquilidade, mas sentir a tranquilidade mesmo, eu acho que veio depois do jiu-jitsu. Sabe aquela coisa assim, que você veste uma máscara e você tenta passar isso para outra pessoa? Eu Uhum. comecei a incorporar essa máscara para mim mesma, uma máscara de serenidade depois que eu entrei no jiu-jitsu. Eu acho que não tem nada nessa vida que a gente não consegue respirar fundo e encontrar um jeito de dar a volta por cima. Que Então, legal. aprendi isso no Muito tatame. bom, muito bom. E o que muda na postura de uma mulher quando ela aprende a se defender? Olha, eu acho que a primeira coisa que muda é que você para de vestir um cartãozinho eu sou vítima. Eu acho que você. Eu não gosto muito dessa palavra de se empodera, porque tem muitas pessoas usando isso de uma forma errada, ficou até um pouco gasto. Mas eu Uhum. acho que você toma consciência da sua força, eu acho que você toma consciência dos seus limites, eu acho que você toma consciência de quem você é. E a partir do momento que você sabe o que você, quem você sabe o que você aceita e o que você não aceita. Então você coloca os seus limites, você coloca uma barreira do que você gosta, do que você não gosta. Então, eu acho que a principal coisa que muda é a mulher, ela deixa de se sentir vítima, ela deixa de se sentir frágil e começa a sentir o verdadeiro poder feminino, sabe? Sim, com certeza, muito legal. E a gente está num país com elevados índices de violência contra a mulher, né, Isabela? Você acha que aprender autodefesa virou uma necessidade? Então, eu acho que essa pergunta ela tem várias camadas, porque você pode sofrer, você pode ter um pouco de agressão, você pode sofrer agressão de várias formas e em vários cenários. Por exemplo, em casa, na rua, no trabalho, até mesmo quando você vai tirar uma foto que a pessoa pode aproveitar para colocar a mão na sua cintura, sabe? Fazer um contato um pouco mais desconfortável. Então, eu acho que quando você aprende a se defender, a primeira coisa que você aprende é a ter uma postura contra esses tipos de situação. Você aprende a não se colocar em algumas situações, você começa a ter uma consciência do ambiente, você fica alerta. Eu acho que isso é a primeira coisa que você aprende quando você tem uma aula de defesa pessoal. A segunda coisa que você aprende é uma régua de distância. O que que isso significa? Se eu tô sentindo que você tá um pouco mais agressivo e que você pode ser uma ameaça para mim, eu vou fazer de tudo para a gente ter uma distância entre nós, ter uma distância de segurança. Isso vale tanto para o físico quanto para o emocional. Se eu sinto que aquela pessoa está sempre me colocando para baixo, está sempre buscando me menosprezar, eu vou ter quero manter uma distância contra ela. Então, eu acho que essa pergunta tem várias camadas que a gente consegue aplicar com a defesa pessoal, porque ela basicamente muda quem você é e a forma que você se enxerga, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu vi, acho que teve aquela repercussão muito grande daquela mulher que estava no elevador e tomou 67 socos. Sim. Teve uma polêmica muito grande no mundo do jiu-jitsu também, perguntando, se ela fizesse uma aula, uma defesa pessoal, alguma coisa assim, será que ela teria tomado aqueles 67 socos? Uhum. Depois que o agressor ele começa a te agredir, você toma um soco, você fica um pouco inconsciente, é difícil de você reagir. Realmente é difícil. Mas se ela tivesse feito uma aula de defesa pessoal, ela não estaria na quina do elevador. Ela não entraria no elevador com uma pessoa que já estava agressiva, Uhum. sabe? Então, são algumas situações que você consegue. Pelo amor de Deus, não tô falando que é culpa dela, tá? Aham. Em momento algum, a gente culpa a pessoa A vítima, né? a vítima, Uhum. de ter entrado no elevador com ele. É, a culpa é dele, ele foi agressivo, ele foi violento Uhum. com ela, mas eu tô falando que quando você faz uma defesa pessoal, você começa a ter uma percepção da realidade diferente, você começa a evitar se colocar em algumas situações que você não teria consciência. Uhum. E uma pessoa que ela faz uma aula, ela tem muito mais condições de evitar ser agredida do que uma pessoa que não faz. Por exemplo, eu
minimamente 4 horas por semana, eu tô me colocando em situações de combate com pessoas mais fortes, com homem, com pessoas mais pesadas, com pessoas mais graduadas que eu. A Isabela de 3 anos atrás tomasse uma queda na rua, não saberia o que fazer. A Isabela de hoje, se toma uma queda na rua, eu sei me posicionar de uma forma que a pessoa que está me agredindo não vai ter acesso tão fácil ao meu rosto. Não vai Uhum, ter acesso tão fácil à lateral do meu corpo. Eu uhum. vou tentar me defender ao máximo, sempre visando estar de frente para o meu agressor, levantar o mais rápido possível e sair correndo. Então, assim, a pessoa que ela tem acesso, o conhecimento à defesa pessoal, ela sai na rua com uma postura muito mais de eu sou capaz de me defender. Isso é uma coisa que faz diferença também. Eu já vi alguns documentários de agressores, de assediadores, falando que sempre procuram vítimas que não vão oferecer resistência, que tem uma visão, uma aparência um pouco mais frágil, porque Uhum. eles não querem chamar atenção, eles querem pegar aquela pessoa, fazer o que quiserem com ela e pronto, eles não querem uma resistência. Se você sair na rua com aquela postura do tipo, se eu cair, eu vou cair atirando, ele já vai pensar 2 vezes antes de mexer com você, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que muda muito, eu acho que muda muito. E conhecimento é o seguinte: é melhor eu ter e não precisar usar do que eu precisar usar e não ter. Então, assim, Uhum. eu acho hoje extremamente necessário. Inclusive, eu acho que deveria ter no colégio para ensinar as meninas desde pequenininha a se defender dos dias atuais, né? Sim, com certeza. Muito legal o que você falou. E muitas mulheres dizem que têm medo de começar lutas por se sentirem fracas ou sem preparo. O que que você diria para elas? Ai, eu acho que eu me sinto assim até hoje também. Ah, Não, mas vamos lá. Ó, eu acho que ninguém nasce sabendo, uhum, né? Até pra gente correr, um bebê não nasce correndo. Primeiro ele nasce, aí firma o pescoço, firma o tronco, aí fica em pé, aí dá o primeiro passinho. Ó, desculpa, ele engatinha, aí depois fica em uhum, pé, dá o primeiro passinho, aí corre, sabe? Ninguém chega numa aula sabendo tudo. É, e a gente fala que a faixa mais difícil no jiu-jitsu de ser conquistada não é a preta, como a maioria das pessoas acham. É a faixa branca. Porque tomar a decisão de ir, se colocar no desconhecido, numa zona de desconforto, requer uma coragem muito grande. E a gente sabe, a gente reconhece essa coragem porque todo mundo já esteve lá. Eu já tive na minha aula experimental. Ah, as pessoas, as meninas que fazem aula comigo, as pessoas da minha academia, até mesmo os homens já tiveram na aula experimental, sabem quanto podem ser aterrorizante. Então, a gente acolhe, sabe? A gente acolhe. E frágil, fracas para fazer uma aula, até quando você vai para uma musculação, que é um ambiente muito mais comum, né? Assim, uhum. hoje em dia a maioria das pessoas fazem uma musculação, mesmo tendo um segundo esporte, acabam fazendo uma musculação. É, você chega lá, você não consegue levantar uma plaquinha na extensora, por exemplo, porque você não tem aquela aptidão para aquilo, você ainda não desenvolveu aquela musculatura específica para aquilo. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a expectativa de que você vai chegar lá e vai ser um fenômeno. Sim. Tira esse peso das suas costas. Tira Uhum. essa cobrança, porque a gente, mulher, a gente tem uma tendência a se cobrar e querer a perfeição, né? Aham. Tira isso, sabe? O tatame pra mim é um lugar que eu posso ser quem eu quero, eu posso errar, eu posso acertar, eu posso fazer feio, eu posso fazer lindo. E tá tudo bem, porque as pessoas vão me acolher, ninguém vai me julgar. E eu acho que se as pessoas enxergassem, principalmente as mulheres, enxergassem o tatame da forma que eu enxergo, elas não teriam vergonha, não teriam medo de ir. Até porque é, é durante o processo que você deixa de se sentir assim. Uhum, Então, uhum. Muito legal. Você falou um pouquinho, né, da sua mentalidade, depois que você começou a fazer o jiu-jitsu. O que que você acha que o jiu-jitsu ensina além da técnica, né, que também para essa mentalidade? O que que você mais aprendeu? nossa, o que eu mais aprendi foi não se pode ter ego. Com Não certeza ter não, não ego. se pode ter ego. Ah. Ego zero. O ego literalmente é seu maior inimigo. Uhum, Porque
quando você vai e treina com uma pessoa menos graduada e ela te dá um calor. Se você deixa o seu ego falar mais forte, você pode machucar ela, você pode se machucar, ou até mesmo você vai desanimar de fazer a luta, né? Uhum. Você vai desanimar de fazer a aula. No tatame, você aprende todos os dias que, por mais que você esteja treinando muito, sempre vai ter alguém que vai te ensinar alguma coisa. A gente nunca sabe tudo. Uhum. Nunca sabe mesmo. Então tem que deixar o ego de lado, senão você não vai evoluir. Tem que aprender com os erros, tem que aceitar a derrota, tem que aceitar a queda e usar isso para aprender, para evoluir. Porque se você deixa o ego falar mais alto, de querer mostrar serviço, de ir lá e querer medir forças, você tá no lugar errado, você tá fazendo o esporte errado, sabe? E Uhum. outra coisa que a gente aprende muito, tem até uma frase que a gente usa sempre, principalmente no jiu-jitsu competitivo: ou você ganha ou você aprende. Não existe derrota. Uhum. Você sempre vai tirar alguma lição de uma situação, seja de desconforto, seja de algo que não saiu da forma que você queria, você sempre vai ter uma lição para levar para a vida. Então, eu acho que é isso que o jiu-jitsu me ensinou bastante, Muito legal. inclusive. Já tá me convencendo a fazer Vai, jiu-jitsu. bora! Tem aula amanhã. Ah, opa! E como que foi, Isabela, conquistar o primeiro lugar em um campeonato internacional em 2025? Pô, é sempre bom ganhar, né? Além de ser bom, como que foi? É, eu senti uma pressão muito grande, assim, eu vou ser honesta, porque internacional. E Uhum. assim, por mais que não tenha sido, por mais que o Brasil não seja o berço, é o país que difundiu o jiu-jitsu pelo mundo, né? A gente fala que é o BJJ, Bade Brazilian. Hum. Então, eu senti uma pressão muito grande de representar o meu país. Mas ao mesmo tempo foi muito bacana, porque por exemplo, tinha gente do Iraque, tinha gente da Itália, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Irlanda. Então eu não sabia o que esperar do jiu-jitsu delas, porque às vezes tem mais arsenal para treinar, às vezes tem um outro tipo de metodologia de treino. Então foi uma experiência muito, muito bacana. Sem contar que assim, a estrutura do estádio em Roma é uma coisa fenomenal, uma coisa de Que outro mundo. Eu legal. tava me sentindo assim, num filme de gladiador mesmo, É, sabe? Roma tem muito isso, né? Tem, É muito tem, tem um legal. clima bem bacana, assim. Aham. E depois que eu ganhei, eu falo que foi o melhor Aperol que eu já tomei na minha vida, né? É verdade. Deve ter sido, com Foi, certeza. com toda certeza foi. E como que foi a preparação para esse campeonato? Porque, por exemplo, tem 3 anos só que você treina, só, digamos assim, né? Mas como que foi até você? Como que são as etapas até você chegar para competir no nível mundial? Eu acho que o primeiro passo que eu tive foi, não sei se foi coragem ou falta de noção. Às vezes falta de noção é bom, né? Ô, total. Vem muito daquilo de que a gente estava conversando, de você acreditar um pouquinho mais em você mesmo quando você faz as coisas. Eu ia viajar com meu noivo para Itália e a gente já estava num mundo competitivo um pouco há mais tempo, né? Eu compito desde que eu tinha 2 meses de jiu-jitsu, então a gente sempre gostou muito de competição, é uma coisa que a gente sempre fez a dois. E como a gente ia viajar, foi uma oportunidade que a gente viu de se testar, assim, de colocar o nosso jiu-jitsu à prova mesmo. Sei. E foram treinos muito intensos mesmo. O nosso treinador, Ronan, ele colocava a gente no canto, assim, enquanto ele dava uma aula convencional para as pessoas, dava uma aula totalmente diferente para mim e para o Marcos, Marcos, meu noivo, já que Uhum. a gente ia só os dois competir. Foi muito, muito, muito intenso. Tiveram diversos momentos que eu não quis ir, não quis competir, só quis ir e aproveitar a viagem como uma pessoa normal. Aham. Mas foi muito gratificante, porque quando você se coloca no desafio de treinar para um campeonato, o seu jiu-jitsu vai de um nível para outro. Ele dá um salto muito grande. Sim. Porque você começa a prestar mais atenção nos detalhes, você se preocupa com o seu gás, você começa a comer melhor, você
pensa no descanso, que é uma coisa que a gente não pensa no dia a dia. Você faz recovery. Então, eu cheguei lá, assim, muito confiante, sabendo que a gente tinha feito um excelente trabalho, pronta para colocar meu jiu-jitsu à prova mesmo, apesar da pressão que eu tava sentindo, foi muito bom. Senti um pouquinho o jet lag, mas deu tudo certo. Sim, né, dá esse... Quando que foi essa competição? Em qual mês desse ano? Foi maio, foi Maio. maio. Excelente. Ah, E o que o ambiente competitivo do jiu-jitsu te ensinou sobre limites, medo e superação? nossa, então, senta que lá vai a história. Ah, bora. Eu sempre fiquei muito ansiosa antes de competição, muito mesmo. Eu falo que teve uma competição grande que eu fui, o brasileiro, que assim, perdi nas quartas de final. Peguei uma menina que é atleta, 18 anos, assim, luta muito, muito, muito. É assim, um outro nível de jiu-jitsu, não tem nem comparação. Mas foi uma experiência muito boa. Só que foi o primeiro campeonato grande que eu fui, foi antes de Roma, foi em abril. Foi o primeiro campeonato grande que eu fui que eu realmente senti. Eu dei um leve flerte ali com um ataque de pânico de tão ansiosa que eu tava. Tava muito, muito, Nossa. muito ansiosa. E já em outros campeonatos eu sempre fico muito ansiosa antes. É, assim, na semana eu quase não durmo, quase não como direito. Antes de entrar no tatame eu penso um milhão de vezes, por que que eu tô fazendo isso comigo? Deus, por quê? Nunca mais eu faço isso de novo. Sempre me sinto muito, muito, muito nervosa, desacreditando até um pouco no que eu fiz, desacreditando até no meu jiu-jitsu, sabe? Só que quando entra no tatame, é assim, acabou o mundo, sou eu, minha adversária, pronto. Quando sai também eu falo assim, quando que é a próxima inscrição? Vamos. Aham. Quando eu notei que eu comecei a ficar um pouco mais ansiosa, foi aí que eu decidi que eu ia competir mais. Eu falei, não, calma aí. Vamos racionalizar esse medo. Por que que eu tô ficando tão ansiosa? Por que que eu tô com medo? Por que que eu tô me sentindo incapaz, insuficiente de competir? Querendo ou não, é só um campeonato. É assim, eu sou ortopedista, minha profissão Uhum. vai continuar ali, meus amigos vão continuar ali, a minha academia vai continuar achando o máximo que eu fui competir, meu noivo vai continuar gostando de mim, ele não tem muita opção em relação a isso, É, porque se ele entendeu? não gostar de você, ele vai gostar de quem? Exato! Não tem ninguém pra ele gostar. Não tem outra que bate assim Não também. Não tem, tem, não não tem. É existe. isso. Ah, Então, eu comecei a me jogar muito para esses campeonatos assim, para ver se eu conseguia controlar a minha mente. Isso foi um exercício muito bom de controle é, da, da, da mente mesmo, sabe? Que eu comecei a levar para outras áreas na minha vida. E aí teve uma situação que foi um Open que eu competi no Rio, que eu fui, foi meu primeiro campeonato grande de azul. Eu tinha acabado de pegar a faixa azul e foi um primeiro campeonato grande, assim, reconhecido da CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E aí a primeira menina que eu peguei era uma menina grande, assim. Eu lembro que na hora que eu olhei pra ela, eu senti medo. E olha que eu sou grande. Eu tenho 1,71. Eu sou grande. Na hora aham. que eu olhei pra ela, eu senti medo. Eu senti muito medo. E quando eu entrei no tatame, eu respeitei o meu medo, sabe? E aí a gente empatou. A gente fez a mesma quantidade de ponto uma na outra e foi para a decisão do juiz. E o juiz achou que ela tinha mostrado mais domínio da luta. Aí eu perdi. E eu lembro que eu saí arrasada, assim, segurando choro, com vergonha. O meu sensei Ronan, ele até entrou em contato comigo, falou que estava muito orgulhoso. E eu estava, assim, sentindo vergonha de mim. Vergonha por ter lutado, sabe? Uhum. Porque eu falava pra todo mundo assim, eu não lutei, aquilo ali não, para mim não foi. Eu não mostrei o que para que eu vim. E tem uma outra modalidade dentro do campeonato de jiu-jitsu que chama absoluto, que você luta com meninas da faixa azul, mas com diversos pesos. Então, por exemplo, eu sou meio pesado, eu posso pegar alguém super pesado, eu posso pegar alguém leve. Uhum. Junta todo mundo e fala, se matem aí. Tá Aham. ótimo. E eu tinha ido com a intenção de lutar, minha categoria e o absoluto. Quando eu perdi na categoria, eu saí e eu falei assim: eu não vou passar essa vergonha de novo. Não vou. Eu lembro que eu tava inconsolada. E aí eu conversei muito com o meu sensei, conversei com o meu noivo, e eles falaram assim: você vai sair daqui com um sentimento ruim. Se diverte. O não você já tem. Você já perdeu uma luta. Você já não tá feliz com o seu resultado. O que Uhum. pode acontecer de demais?
Assim, faz uma luta, só uma luta no absoluto. Se você perder, a gente sai e a gente vai beber. A gente vai comemorar, né? Se você ganhar, ótimo. Aí. Aham. E aí eu lembro que eu fui e eu não olhei quem era meu adversário, eu não olhei quantas lutas eu tinha, eu fui leve. Eu falei assim, eu vou me divertir. Eu cheguei na final. Eu lembro que eu ganhei de meninas que tinham ganhado brasileiro, ganhei de meninas que tinham ganhado europeu, ganhei de meninas que eram profissionais e eu cheguei na final do absoluto. Eu perdi por duas vantagens, mas assim, sabe aquela prata que vem com gosto de ouro? Porque pra Aham. mim foi uma superação tão grande, porque eu tinha saído de uma situação que eu tava me sentindo muito envergonhada para uma situação de superação. E eu falei assim, gente, é, a partir do momento que eu tirei aquele peso de eu preciso fazer bonito para os outros, eu preciso mostrar para que que eu vim, eu só me diverti. Eu consegui fazer meu jogo, eu consegui me divertir mesmo, sabe? Uhum. E hoje eu uso esse sentimento que eu tive de eu não preciso provar nada para ninguém, eu só preciso fazer aquilo que me faz me sentir bem para diversas situações da minha vida. Então eu acho que foi um marco bem grande, assim, no meu jiu-jitsu competitivo. Muito legal, muito legal. E como que a prática esportiva impacta na sua carreira como ortopedista? Acho que faz muita diferença, Uhum. porque, primeira coisa, quando o paciente chega para mim, a gente já simpatiza um com o outro, porque é, o paciente que é atleta, eu acho que você pode falar isso também, sendo Uhum. atleta, quando você tem uma lesão e você vai para o médico, você fica morrendo de medo dele falar assim: olha, você vai ter que parar de treinar, Sim. né? E Uhum. tem gente que evita procurar um médico para não ter que escutar isso. Eu sei. Aham. E quando o paciente chega para mim, eu já entendo o sofrimento dele, porque eu estou na situação de paciente atualmente, então eu sei o quão ruim é quando você lesiona e vem aquele medo de precisar se afastar do esporte. Quando você, quando eu atendo um paciente que é atleta, eu entendo o gesto esportivo dele. Às vezes eu não preciso nem afastar ele do esporte, a gente pode só modificar algumas coisas. Eu entendo melhor o que ele está falando comigo. A gente cria uma sintonia, uma confiança mútua ali mais forte. Ele confia que ele está sendo enxergado, ele está sendo reconhecido, que eu estou fazendo o que é melhor para ele, porque eu entendo a paixão dele e somos nós dois tentando melhorar ele para ele voltar o mais rápido possível para a atividade esportiva dele, para o lazer dele, para a paixão dele. Então, Uhum. não sou eu querendo afastar ele do esporte porque eu quero que ele melhore. Eu acho que isso faz muita diferença na minha prática esportiva. Tanto é que a última coisa que eu faço, quando é possível, a última coisa que eu faço é afastar o meu paciente do esporte, porque a gente sabe o quanto que isso impacta também na saúde mental do paciente. E saúde mental prejudicada, a gente sabe que isso reflete no corpo, ele pode não ter adesão ao tratamento, então eu trago ele o mais próximo possível de mim para a gente ter uma linha de tratamento juntas que eu sei que ele vai aderir. Então, eu tô falando aqui não só de jiu-jitsu, mas, por exemplo, eu já fiz handball, basquete, atletismo, natação, já tenho tem uma lista grande assim que eu posso continuar falando, Que mas bom. são várias áreas. Então, quando o paciente chega para mim, não só tatame, kimono, mas esporte com bola, esporte de corrida, esporte ao ar livre, eu tento entender o lado dele também. Então, eu acho que isso faz muita diferença na minha prática como ortopedista. Que legal. E eu acho que também para o paciente traz mais confiança, né? De que você está do lado dele, que você entende o que ele está passando. É, Então, isso é muito legal mesmo. E, Isabela, como que você vê o papel das mulheres incentivando outras mulheres a entrarem nesse universo? você fala no universo do jiu-jitsu ou da ortopedia? Porque tem Do os dois, né? jiu-jitsu. No jiu-jitsu, é um esporte majoritariamente masculino, não tem como. Então, eu acho que as mulheres que estão dentro do tatame, é nossa obrigação é, moral, assim, fazer o ambiente ser o mais confortável possível e acolhedor para outras mulheres que querem experimentar e querem entrar também. Uhum. Quando uma mulher pisa no tatame, a gente fala que não só ela está ganhando, mas todas nós estamos ganhando. Então, o melhor a se fazer é dar o exemplo,
de que existem mulheres dentro do tatame, existem mulheres que estão prontas para te acolher e estender a mão. Porque um dia você que está segurando aquela mão para poder se sentir melhor, para poder ser impulsionada, mas no dia seguinte pode ser você estendendo a mão. Por exemplo, quando eu entrei, eu fui muito acolhida, eu comecei lá no Rio, eu fui muito acolhida pelo meu grupo de amigas, muito acolhida mesmo. Quando eu vim para cá, eu trouxe esse acolhimento comigo e hoje a gente tem um grupo feminino muito grande, muito forte, muito unido. A gente está sempre apoiando uma na outra. Tem algumas que estão passando por divórcio, por término, elas procuram a gente, quando querem comemorar porque o TCC foi aprovado, procuram a gente. Então, assim, elas sempre estão se sentindo em casa, estão se sentindo confortável dentro do tatame, porque é responsabilidade nossa, principalmente das mais graduadas, de fazer as nossas faixas brancas, as nossas iniciantes se sentirem em casa. Legal, muito bacana. Inclusive, se você for, você vai se sentir muito É bem amanhã, acolhida. né? Que horas? 19 horas. Nossa, sexta-feira às 19. Excelente horário. Eu acho que me espera lá que eu tô chegando. Pode Mas deixar. agora é sério, despertou aí a curiosidade, quem sabe, né? Inclusive o Thales que treina vocês, né? O Aham. personal, ele pratica, ele incentiva o filho dele e tal. Eu acho o maior barato, com Isso é uma coisa certeza. muito bacana. O Thales faz com o filho dele, eu faço com meu noivo, eu já coloquei meu irmão, coloquei a minha mãe. Então, assim, é um esporte em família também, Aham, sabe? muito legal, muito legal. A medicina influencia a forma como você treina e enxerga o corpo no esporte? Muito, muito. Eu estava até conversando com o Marcos que hoje em dia, quando a gente tem diante de uma cultura tão grande de corpo esteticamente lindo, esteticamente perfeito, treinar por saúde, treinar por funcionalidade é revolucionário, né? Aí a medicina, ela me fez enxergar que eu preciso ter um corpo funcional. Eu preciso ter um corpo, quando eu tiver 50, 60, 70 anos, eu vou continuar treinando. Eu vou Uhum, ter um neto que eu vou conseguir pegar no colo, eu vou conseguir brincar com ele. Eu não treino só por causa da estética, eu não treino porque eu quero me sentir bonita. uhum. Não está errado fazer isso, mas o meu foco principal é uma longevidade saudável. Eu não vou fazer loucuras para eu me sentir bonita, eu não vou fazer loucuras para eu ter o corpo que eu quero, porque, na minha opinião, não existe isso. Não existe o corpo perfeito, existe o corpo que faz você viver, faz você aguentar o dia a dia. E desde que eu mudei essa mentalidade, que eu comecei a treinar desde que eu virei médica, comecei a enxergar o meu corpo como a minha máquina de aturar o dia a dia, como aguentar os treinos, eu comecei a ter uma relação muito melhor com o meu corpo. Eu amo o meu corpo porque é com ele que eu consigo viver, é com ele que eu consigo Uhum. viajar, é com ele que eu consigo fazer os treinos que eu tanto gosto. Então, a medicina me fez essa virada de chave. E hoje você viu, né? Os meus treinos com Thales são todos muito funcionais, Aham. bem, assim, pro dia a dia mesmo, e muito voltados também pro que a gente faz no tatame, né? Muito bacana, muito bacana. Se toda mulher pudesse aprender uma coisa com o jiu-jitsu, qual deveria ser? Autoconfiança. Muito bom. Com toda certeza, autoconfiança. Porque, igual a gente estava conversando, para sair na rua, para se portar no trabalho, para se portar dentro de um relacionamento, para conseguir enxergar o próprio potencial e enxergar onde ela não cabe e ter confiança de sair disso, de uma situação difícil, de uma situação ruim. Eu acho que se eu pudesse, se as minhas amigas pudessem levar uma coisa do jiu-jitsu, eu torceria para que fosse a autoconfiança, porque para mim fez toda a diferença também. Muito legal, Isabela. Antes da gente finalizar o nosso episódio, que já está acabando, eu vou fazer um bate-bola com você, que eu falo uma pergunta, eu faço uma pergunta e você responde em uma palavra. Tá bem. Tudo bem? Jiu-jitsu é mais força ou mais técnica? Técnica. Algo que o jiu-jitsu te ensinou para a vida. A própria autoconfiança. Um mito sobre mulheres e esportes de luta. Que a gente não é capaz. Não é uma palavra, mas Aham. Um medo que você já superou. perder. Uma sensação que define o jiu-jitsu. Liberdade.
Joia. Isabela, a gente está chegando no final. Eu gostaria que você deixasse aí onde as pessoas encontram a Isabela nas redes sociais, o seu trabalho também, né? Eu acho que o que você faz na rede social inspira outras pessoas, outras mulheres, outros homens, enfim, as pessoas a praticarem algum esporte, alguma atividade física. Que você deixa aí, então, os seus contatos. Tá, joia. Meu Instagram é @misabelacastro, S2Ls. Eu sou ortopedista, atendo muito demandas do esporte, mas atendo de tudo também. Atendo na Pro Esporte, tá? Que Uhum. fica ali na Ladeira Alexandre Leonel, no Espásio. E a gente tem uma turma feminina no, na Grace Barra do Cascatinha e na Grace Barra do Estrela Sul, que são duas Hum. academias do mesmo dono, que é o Ronan Dias. Então, quem quiser fazer uma aula experimental será muito bem-vinda. É só me procurar lá no Instagram que a gente marca direitinho também. Então, tá. 2026 eu vou fazer uma aula experimental, tá bom? Não era amanhã? Amanhã não vai dar. Já tá me Amanhã, enrolando, lembrei que tá amanhã às vendo? 19 horas eu acho que eu vou estar com dor de cabeça. Vou ter que levar a minha avó pro jiu-jitsu. Isabela, muito obrigada por você trazer essa conversa aqui para o Deixa Ela Falar. Estou muito feliz que tenha dado certo. Esse episódio deixa um recado muito claro, gente. Quando uma mulher aprende a se defender, ela não está só se protegendo, não está só protegendo o próprio corpo, ela está fortalecendo todas as outras. Se esse papo faz sentido para você, curta, compartilha com outras mulheres e se inscreva no canal da Deixa Ela Treinar. Isabela, muitíssimo obrigada. Eu que Espero agradeço. você aqui mais vezes no Deixa Tomara. Ela Falar. E para você que ficou até agora, não esquece então de se inscrever no nosso canal. E toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify. Muito obrigada.